Oposição e governo politizam um plano do PCC para atacar Sérgio Moro. Lula, sem travas na língua, dá sinais que seu objetivo é mesmo o Moro. A operação deflagrada pela Polícia Federal na última quarta-feira se transformou numa disputa de narrativas entre a oposição e integrantes do governo Lula. Você acompanhou pela imprensa, o plano do PCC era atacar servidores públicos e autoridades, planejando desde sequestros até assassinatos. Entre os alvos estava o senador Sérgio Moro, ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro. A operação aconteceu um dia depois que Moro e o presidente Lula voltaram a trocar farpas pela imprensa. Na terça-feira, você lembra, numa entrevista ao portal Brasil 247, Lula relembrou que no período em que esteve preso, costumava xingar Moro para os procuradores que iam visitá-lo na cadeia. Bom, se Lula já havia sido infeliz ao falar sobre isso na terça-feira, a repercussão ganhou uma proporção muito maior depois da operação da Polícia Federal na quarta. E é claro que a oposição logo tratou de tentar ligar uma coisa à outra. Até o ex-presidente Jair Bolsonaro apareceu e aproveitou a oportunidade para dar aquele empurrãozinho. Ele comparou o plano do PCC à execução de Celso Daniel em 2002 e ao atentado em que ele mesmo, Bolsonaro, foi vítima em 2018. Não pode ser apenas mera coincidência, escreveu Bolsonaro nas suas redes sociais. Quem assistiu à entrevista e não ficou só naquele trechinho que circulou nos grupos de WhatsApp, entendeu perfeitamente que Lula se referia a um fato de anos atrás, do tempo em que estava preso. Mesmo assim, a sua declaração foi um tiro no pé. Pelo palavrão que usou, por contrariar o tom de o amor venceu o ódio da sua campanha política e por levantar a bola para Sérgio Moro, que andava esquecido até mesmo pela própria direita. Para completar, ontem o presidente largou mais uma pérola. Lula disse que desconfia que o plano para atacar Sérgio Moro é uma armação do ex-juiz da Lava Jato, como se Moro estivesse por trás de tudo só para se promover. Bom, o Lula de agora, aos 77 anos, ele exibe traços de regressão a um passado no qual as coisas pareciam mais simples. Exibe um notável autocentrismo, diferente do Lula de 20 anos atrás, quando estava cercado de operadores políticos capazes de peitá-lo e evitar que falasse besteiras como essas dessa semana. Hoje ninguém do primeiro escalão se arrisca a contestá-lo. Com a sua fala, Lula vai contra a própria narrativa do seu governo, que correu para apagar os incêndios quando percebeu que a oposição estava tentando associar os dois episódios, ou seja, a entrevista de Lula e a operação da Polícia Federal. O próprio ministro da Justiça, Flávio Dino, disse na véspera que a investigação era séria e que as autoridades tinham conhecimento do plano contra Moro há 45 dias e desde janeiro vinham acompanhando os movimentos do grupo criminoso. Disse ainda que a operação era a prova que nesse governo não há aparelhamento das instituições. Mas Lula ignorou tudo isso aí. Agora, especificamente sobre segurança pública, tema que eu já abordei esta semana no comentário. O detalhe é que essa politização da situação não vai contribuir em nada com a solução do problema do crime organizado, que ameaça a democracia porque corrói as estruturas de Estado. O crime já controla algumas regiões inteiras e tem muitos recursos, muito dinheiro. Segundo uma matéria do Estadão, publicada ontem, especialistas estimam que o PCC nunca esteve tão forte no negócio da droga. A cocaína, por exemplo, que não é apreendida e circula no Brasil, equivale a cerca de 4% do PIB do país, o que dá mais ou menos 67 bilhões de dólares por ano. Como nenhum dos lados da politização, dessa polarização política faz alguma coisa específica para combater isso, essa troca de farpas, a politização do assunto, vai justamente na contramão do combate ao crime organizado. Esse é um tema que deveria ser eminentemente técnico. Mas e o Lula? Bom, o Lula precisa esquecer essa história de tentar o Moro e voltar à sua antiga capacidade de conciliação. Dias atrás, Lula já havia se tornado alvo de críticas de opositores em redes sociais por declarações dadas sobre escravidão e obesidade. As gafes, no entanto, elas vêm se acumulando desde a campanha política no ano passado. Ontem, a Folha de São Paulo relacionou pelo menos uma dezena delas. Está lá para quem quiser conferir. Mesmo com a sua vasta experiência política, Lula precisa lembrar que o Brasil de agora
É bem diferente do Brasil dos seus primeiros 2 mandatos, quando as redes sociais ainda sequer existiam. Precisa saber que agora está sob constante escrutínio público e uma palavra mal colocada pode causar danos irreparáveis. Bom, gente, eu fico por aqui e, como sempre, convidando você a também colocar a sua opinião sobre o tema abordado hoje. E assim vamos construindo um debate sadio e democrático. Até a próxima.